Um ano novo está começando e primeira vez que tenho esse ano a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Para muitos, começo de ano é um tempo de renovar as esperanças. Mas todos sabemos que não adianta termos a expectativa de um ano diferente e melhor, se nós continuarmos simplesmente fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Eu quero um 2022 extraordinário. E eu tenho certeza que você quer isso também. Mas isso só será possível se nós fizermos bem feito cada uma daquelas coisas do nosso dia a dia. Amém? Pense, por exemplo, num atleta. Ele passa lá 8, 16 horas por dia treinando durante 4 anos. E aí, em menos de 10 minutos, ele tem aquele momento extraordinário, aonde ele coloca uma medalha no seu peito. Aquele momento da medalha no peito é extraordinário. Mas os 4 anos de treino, vamos falar a verdade, são bem ordináriozinhos. Suando, ralando. É que nem você quando adquire algo novo para sua casa. Aquele momento de tirar a foto com o carro novo, de abrir a geladeira nova, é bem legal. Mas aqueles meses todos que você passou trabalho para juntar o dinheiro, para ir lá comprar, foram bem ordináriozinhos, não foram? Mas é fazendo bem feito, aquelas coisas do dia a dia, que nós desfrutamos de momentos extraordinários. Amém? É vivendo com intensidade as pequenas coisas, como diz o ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. E essa palavra ordinária, às vezes, ela é usada até como xingamento. Uma pessoa vira para outra e diz, mas é um ordinário. Nada mais é do que as coisas corriqueiras, do que as coisas comuns do dia a dia. E aquelas coisas que fazemos e refazemos. Mas para nós vivermos um 2022 extraordinário, é necessário que dia após dia nos dediquemos ao Senhor de todo o coração. Amém? Já parou para pensar? Que todos nós nascemos com as mesmas 24 horas. Interessante que alguns fazem coisas notórias com isso. Alguns se tornam grandes governantes, outros fazem grandes fortunas, alguns criam lindas famílias, outros edificam empresas. E uns não fazem nada. Mas todos têm as mesmas 24 horas. Talvez você possa dizer assim, mas é que o fulano ganhou herança, o Beltrano teve sorte. Mas eu não estou falando de Cicrano e Beltrano, eu estou falando de você e de mim. O que nós vamos fazer desse ano? E para isso, eu começo te perguntando, você é engenheiro ou bombeiro? Pergunte para a pessoa do lado, você é engenheiro ou você é bombeiro? E desde já eu peço perdão aos profissionais dessas áreas, porque eu não vou descrever com clareza a sua profissão. Engenheiro eu sei que tem um monte aí, né? Mas bombeiro tem algum? Tem algum bombeiro? Não, né? Eu não vou descrever corretamente a sua profissão, mas vou falar daquilo que está no inconsciente comum, né? No consciente coletivo, aliás. Aquilo que as pessoas pensam a respeito de um engenheiro e do bombeiro e usar isso como alegoria para a mensagem de hoje. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 32, versículo 8. Inclusive está lá atrás na folha para você preencher os seus propósitos, está lá esse versículo. Mas o homem nobre faz planos nobres. Isaías 32, 8. Mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. O que se espera de um bombeiro? O que se espera de um bombeiro? Que apague o fogo, uai! É isso? Que ele apague o fogo. Logo, é um serviço sobre demanda. Não tem como apagar o fogo que não pegou ainda. Primeiro precisa existir fogo, para daí você apagar o fogo. Então, sempre que surge o fogo, chama o bombeiro e ele
apaga o fogo. Pronto. É claro que bombeiro não faz só isso, né? Ele treina, inclusive, eles se previnem. A gente gastou uma grana aqui na igreja, né? Preparando tudo para evitar que isso aconteça. Mas mesmo eles fazendo isso, se tiver um treinamento marcado para de tarde, algum lugar pegar fogo, eles vão ter que cancelar. Para quê? Apagar o fogo. Parece óbvio. É algo sob demanda. Apagar o fogo. Essa é a principal tarefa que nós esperamos que ele faça. Agora, por um acaso, a sua vida não está assim também? Por acaso não, por consequência das escolhas ordinárias. Como assim das escolhas ordinárias? Por consequência de cada pequena decisão e atitude que você faz no seu dia a dia. Talvez hoje você olhe para a sua vida e você só está apagando fogo. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você só está correndo atrás da roda. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você está atendendo por demanda. Talvez hoje você reflita na sua vida e perceba que você não está fazendo o que quer, o que gostaria, muito menos o que planejou antes. Está fazendo o quê? Apagando o fogo que apareceu naquele momento. Está entendendo onde eu quero chegar? Porque as nossas pequenas decisões e atitudes do nosso dia a dia nos conduzem e nos conduziram para o momento que vivemos hoje e o momento que nós viveremos amanhã. Está casado hoje? Está solteiro hoje? Tem emprego? Tem saúde? A maioria dessas coisas são resultado das suas escolhas e das suas atitudes. O problema é que quem vive sob demanda, ou seja, só fica apagando fogo, acaba muitas vezes tendo uma vida improdutiva. Porque só resolve o pepino que surge naquele momento. E nunca faz algo que realmente precisa ou que gostaria. Você precisa tomar as rédeas da sua vida para então podê-las colocar a serviço do Rei Jesus. Amém? E admitir que a vida que você tem é a vida que você construiu. Porque chega um momento em que a vida que a gente tem é a consequência das escolhas que a gente fez. É ou não é? Chega um momento que a vida que a gente tem é consequência das escolhas que a gente fez. Tem cicatrizes que foram escolhas suas que te levaram até elas. Ah, pastor, tem umas que não tinha como prever. É verdade. É verdade. Mas muitas tinha. Não, mas a minha situação está assim porque é o que eu consigo hoje. Mas como você chegou até hoje? Decisões. E o que é essa roda que eu me refiro? Não, estou correndo atrás da roda, estou fugindo da roda. Muitas vezes, e provavelmente isso já te aconteceu, você cumprimenta a pessoa e pergunta, como vai? E ela te responde? Na correria. Já ouviu? Talvez você até já tenha respondido isso. Como é que tu está? Na corrida. Todo mundo virou maratonista? Não. Todo mundo está fugindo da roda. Todo mundo está atendendo na demanda. Estou apagando os incêndios. Estou matando um leão por dia. Estou resolvendo os imprevistos que surgiram. Surgiram? Surgiram? Querido, imprevisto é algo que você não previu. Ah, sabia dessa? Imprevisto é algo que não tinha como você imaginar que aquilo ia acontecer. Você não estava esperando. Imprevisto é quando o engenheiro fez todos os cálculos, analisou todos os ângulos, viu todas as possibilidades. E de repente cai um meteorito. Não tinha como ele prever aquilo. É um imprevisto, não tinha. Aconteceu. Mas eu vou falar de algumas coisas aqui que não são tão imprevistos assim.
Muito na nossa vida é previsível. E até os bombeiros fazem planos de prevenção contra o incêndio. Muito é previsível. Quer ver algumas coisas? Por exemplo, como é que tu tá, meu querido? Tô na correria! Ah é? O que foi? Esse boleto que me apareceu para pagar hoje. Ah, magicamente, né? Que legal. Não. Esse boleto provavelmente não chegou para você hoje. E deixa eu te contar umas. Geralmente eles são emitidos com um prazo para pagar, né? Não, isso não é um imprevisto. Isso era algo previsto. Só que às vezes nós não nos organizamos. E daí a roda vem. E a gente corre para ela não atropelar. Quer outra? Ele me traiu. Pastor, mas isso não tem como prever. Sim, muitas vezes não tem mesmo. Misericórdia, coitado de você, que o Senhor te ajude. Mas há momentos que tem. Quando você estava lá namorando, você não vigiou, não olhou o caráter da pessoa, não percebeu, você cuidou bem do seu casamento. Há momentos onde isso é previsível e é possível de ser evitado. Outros não. Desanimei na fé. Assim, de repente, hoje você estava super animado, deu segunda-feira, desanimou, foi isso? Não. Geralmente o desânimo ele vai chegando aos poucos. E você tem que logo ter um plano de ação para resolver isso, senão ele te derruba. Porque se você deixar para fazer alguma coisa só quando está totalmente desanimado, aí você não tem mais força para fazer. Aí você vai precisar que alguém te carregue. Ao primeiro sinal de desânimo, faça alguma coisa. Tem um plano de ação para resolver. Você se alimentou bem? Você pediu perdão ou foi acumulando pendências? Que é outra? Imprevisto. Eu já vi alguns fazer dessa. O banco quer me tomar o carro. Ah, do nada também, né? Claro. Por acaso assim não tem 3 prestação atrasada, né? Do nada, assim, um imprevisto. Ninguém podia imaginar que o banco ia querer tomar o carro. Outra que às vezes pega as pessoas. Estou enlouquecido. O que foi? O cliente quer o produto hoje. Ah, será que tem a ver com o fato de que expirou a data da entrega ontem? Mas daí a gente corre atrás da roda e atende, não quem merecia ser atendido, mas quem fez mais pressão pelo resultado. E a gente vai mal educando as pessoas, porque daí a gente ensina que quem bate mais, quem briga mais, quem reclama mais, a gente resolve as coisas primeiro. E os queridos, os bonzinhos, os amais vão sendo deixados para trás e a gente vai criando uma cultura errada. Fui demitido. É um imprevisto? Muitas vezes é. Me solidarizo contigo, mas tem vezes que não. Tem vezes que você já vê que o clima está ficando ruim, mas você se faz de louco, não quer acreditar, não vai dar nada. E dá. E assim às vezes com os filhos. Ah, o filho não quer saber de Deus. Ah, o filho não quer trabalhar. Tá, mas como é que foi o período anterior? Você não percebeu algum sinal? Claro, tem casos que você fez de tudo, tudo bem. Mas, o que viu em casa? Já viu aquela? Não sinto Deus. Tem casos e casos, tá, gente? Não vão se sentir aí ofendidos. Mas é o seguinte, você já parou para pensar que às vezes é falta de você se arrepender e pedir perdão por pecados? Diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, encobre o seu rosto para que não vos ouça. Às vezes a pessoa diz, eu não sinto mais Deus, é porque não está parando para pedir perdão dos pecados. E daí ela diz, não sei o que aconteceu, eu não sinto mais Deus. Quando nós vivemos um estilo assim, mal bombeiro, né, que só resolve a coisa na hora, sabe como é que é esse estilo de vida? Quando aparece um fogo, a pessoa vai lá e apaga. Apareceu esse boleto hoje. Vai lá. Resolveu aquele fogo do dia. Mas aí quando não tem fogo nenhum, o que a pessoa faz? Vai para séries, né? Vai futebolzinho, papo furado, vai dormir, vai para as redes sociais. E de repente aparece um outro fogo. E daí liga o giroflex. E move o batalhão inteiro. E faz um griteiro na cidade. Fura o sinal vermelho. E todo mundo tem que ajudar a resolver o problema. Mas 5 minutos atrás não estava fazendo nada.
é uma vida improdutiva. Porque seria muito melhor fazer bem feito todo dia as pequenas coisas. Todo dia. Trabalhar direitinho, se organizar, fazer bem feito as coisas do dia a dia. E também se organizar para descansar e desfrutar. Não só viver de resolver o pepino do momento. Claro, há sim imprevistos verdadeiros e há sim pessoas que têm uma vida muito corrida, não quero te julgar por isso. Mas muitos não. Muitos acaba sendo uma falta de ser o Senhor da sua vida, de organizar a sua vida. A própria Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Tem pessoas que estão aqui, ó, só machadada, pau é pau. E daí você olha e é uma pessoa muito esforçada. A pessoa que está cortando lenha com machado cego, sem fio, é uma pessoa muito esforçada. É uma pessoa muito dedicada. Mas é uma pessoa que está desperdiçando o seu tempo. Porque ela está ali suando, trabalhando, se dedicando. E produzindo menos que o do lado que parou e respirou enquanto afiava o machado. Ser alguém que trabalha bastante, que faz bastante, não é o mesmo que ser alguém que vive os propósitos de Deus e que é produtivo. A pessoa que vive no estilo mal bombeiro, ela está sempre exausta. E ela se acha digna das glórias e do bom descanso, afinal de contas ela tem fogo para apagar. Mas o mundo é dos engenheiros. Como eu disse, né, não estou fazendo jus às profissões, apenas usando como exemplo. Em certo sentido, Deus é um grande engenheiro. Calma, eu não vou falar que ele é o grande arquiteto, que isso é coisa lá do outro lado, tá? Mas se você for parar para olhar, desde lá do proto-evangelho, de Gênesis 3,15, já havia um projeto. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a descendência, sua descendência e descendência dessa, aí se ele refere lá, a cabeça. As profecias de Isaías. Você vê como Deus é organizado? Deus fixou um propósito e trabalhou nesse propósito. Deus faz as coisas que ele decidiu fazer. Deus faz as coisas que ele entendeu que deveria fazer. Deus segue o seu próprio projeto. Enquanto nós, muitas vezes, somos frustrados, porque somos uma sociedade de infratores das próprias regras que criamos. Coisa que frustra é ser alguém que infringe suas próprias leis. Deus criou suas leis e ele mesmo as segue. Deus entregou o mundo para a humanidade e quando a humanidade permitiu-se usurpar por Satanás, ele não pegou de volta de Satanás. Porque ele criou a regra que ele tinha dado para a humanidade. Então ele se torna um homem e como homem pega de volta. Porque só a humanidade poderia fazer isso. Deus cria suas regras e segue suas regras. Deus é organizado. Deus caminha nos seus planos. Você pode até não gostar de agenda, de planilha, de meta, de sonho, mas quem manda no mundo faz isso. Os grandes governantes, os políticos, eles fazem essas coisas. Poucos fazem sem nem saber que estão fazendo, mas a grande maioria de nós, réis mortais, nós temos que fazer intencionalmente segui-los. Porque no geral não somos disciplinados o suficiente para fazê-los sem nos policiar severamente. Você assume um compromisso de fazê-lo com zelo e o faz. Vou orar todos os dias, vou ler a palavra, vou trabalhar, vou me alimentar bem, etc, etc. Precisamos ser intencionais. Quer ver um exemplo de pessoas que infringem suas próprias regras? Nunca mais eu fico com um cara assim, diz a menina que se sentiu usada.
e um mês depois está com um namorado do mesmo jeito. Nunca mais eu me endivido desse jeito, diz o cara que no mês seguinte pede aumento no limite do cartão. Agora eu estou de dieta. Diz a senhora que na semana seguinte está comendo compulsivamente, ou o cara aquele que diz, hoje pode. Que emagrecer não é tão difícil assim, né? O mais difícil é continuar magro. Nunca mais vou cometer esse pecado, diz o gurizão que largou a pornografia. E ele fala isso enquanto dá um coraçãozinho na foto da menina de biquíni. O que se espera do engenheiro é que ele preveja tudo, justamente para minimizar os imprevistos. O que você diria se você andando se soltasse a roda do carro? Carro novo, zero, e a roda soltasse. E todos aqueles carros fossem chamados por recall, porque o engenheiro errou. Ninguém ia ficar feliz com isso. Ninguém. Na linguagem aí dos negócios, né, cabeças vão rolar. Ninguém quer que o prédio desmorone. Ninguém quer comprar o imóvel na planta e não poder entrar porque for mal projetado. Ninguém quer que a barragem estoure e inunde a cidade inteira. Os bombeiros, eles podem até manter o hoje de pé. Porém, são os engenheiros que vão construir um amanhã melhor. Quem vive um estilo de mau bombeiro não vive, só sobrevive. Quem vive o estilo de engenheiro muda ambientes e transforma realidades. Nós somos filhos do Criador. E o mínimo que se espera de nós é que sejamos criativos. Eu quero te dar 11 hábitos indispensáveis para um 2022 extraordinário. E um bônus. 11 hábitos para um 2022 extraordinário. Primeiro, antes de te dar os hábitos, você quer um 2022 extraordinário? Amém? Se quer só a mesma coisa ou pior, não precisa escutar, tá? Mas se você quer um 2022, eu quero te dar alguns conselhos que têm sentido segundo a palavra de Deus. Primeiro, ore. Alguém aqui quer cultos sensacionais? Quer desfrutar de um grande avivamento? Isso começa no teu lugar secreto lá na tua casa. Começa com você buscando Deus de uma forma extravagante. Os avivamentos começam com os joelhos dobrados para depois continuarem com as mãos levantadas. Você precisa buscar a Deus no teu secreto. Você precisa ser intencional em decidir que todos os dias você vai orar e você não pode infringir essa regra que você mesmo está se colocando. Crie uma regra para você e se policie por cumpri-la. Eu vou orar todos os dias. Fale com Deus. Você precisa falar com Deus. Você precisa orar. Já disse isso. E repito, se viesse um médico e lhe dissesse, você precisa tomar essa pílula todos os dias, senão você vai morrer. Você tomaria? E nós, pastores e líderes, todos os dias e todos os anos, e durante anos e décadas e milênios, nós dizemos, ore e leia a Bíblia. E você faz? Para não morrer. E para viver. Viva pelas palavras do seu Deus. Então a segunda coisa, leia a Bíblia. A Bíblia é o livro mais impresso. O primeiro livro que foi impresso num estilo parecido com o de hoje em dia, né, na prensa de Gutenberg. A Bíblia. A Bíblia é o mais vendido de todos os tempos, é o mais lido, é o que contém a maior sabedoria. E se você quer saber mais sobre o que a Bíblia faz contigo, leia o Salmo 119. A Bíblia renova a sua mente. A Bíblia restaura a sua alma. A Bíblia tem poder sobrenatural, ela te conecta com Jesus e ela tem princípios infalíveis sobre todas as áreas da nossa vida.
Pastor, mas a Bíblia fala de todos os assuntos? Não, só de todos que você precisa saber. Estude a Bíblia todos os dias e você vai se tornar outra pessoa. Terceira coisa para um 2022 extraordinário, tenha fé. Deus existe. O diabo existe. O céu existe, o inferno existe, existe anjo, existe demônio. Entende isso, meu filho? Se você não entender isso, você vai estar mal na fita. Tenha fé. Creia que existe uma dimensão espiritual que governa sobre a dimensão natural e tem coisas que não se resolve aqui no braço. Se resolve com a mão fechada aqui e o joelho dobrado. Tem coisa que não se resolve naquilo que os olhos enxergam, mas se resolve naquilo que teu espírito sente, se conectando com teu Deus. Tem coisas que só se resolvem espiritualmente. Tenha fé que existe essa dimensão espiritual que governa sobre essa dimensão natural. Tem muita coisa na sua vida que só se destranca e se desenvolve espiritualmente. Quarta coisa, cuide da sua família. Porque o emprego talvez você não vai ficar nesse para sempre. A faculdade um dia vai terminar. Os amigos de infância, você ainda conhece eles, lembra deles? Se sim, que bom por isso, mas nem todos. Mas a família é a mesma. Ah, mas eu não curto tanto assim, mas é a mesma que permanece. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior que o incrédulo. Quinta coisa, expresse amor. Fiz o meu primeiro sepultamento com 21 anos. E não perdi a conta de quantos já foram. Não espere a pessoa partir para levar um presente de flores para ela. Leve o presente hoje. Dizem que quando a pessoa morre, todo mundo vira santo. Então faça a pessoa virar santo hoje. Vá até ela, vá diante dos outros e expresse para ela quanto você ama ela e quanto ela é importante. Não espere o amanhã chegar. Faça ela se sentir amada agora, enquanto ela consegue te ouvir. Sexta coisa, tenha amigos, especialmente, viva em uma comunidade de fé. Seja igreja. Porque o corpo de Cristo é a igreja. E você só consegue ver Jesus por inteiro quando olha para ela. Quando João, em Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13, ele vai olhar para Cristo, primeiro ele vê os 7 castiçais que simbolizavam a igreja. Para que você veja Cristo, você precisa olhar para o corpo dele. Você só consegue ser ministrado pela totalidade de Jesus quando você vive na comunidade que é o corpo dele. E muitas pessoas deixam de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para dar, porque não tem paciência para aguentar os irmãos. Tenha amigos. Tenha amigos. Sétima coisa. Organize o seu tempo. Escuta só. Tudo que não é organizado é desperdiçado. E o seu tempo pertence a Deus. Em 2013 eu escrevi, tudo tem seu tempo. Todo tempo tem seu tudo. E se o seu tudo no momento não for nada, nada será o seu futuro. Você constrói o glorioso amanhã, um tijolinho de cada vez hoje. Organize o seu tempo. Enquanto você não pega uma folha de papel e escreve o que você faz ou deixa de fazer, você não percebe aonde estão se esvaindo as suas forças. Tem pessoas que continuam em hábitos ruins não por serem más, mas porque muitas vezes elas nem perceberam que os têm. E elas continuam agindo daquela maneira despercebidas. Meu avô tem um moinho no qual faz farinha de milho. E ele é tocado a água vem por um valo que desvia a água do rio e cai na turbina, gira a turbina e assim funciona. E quando era mais novo, o vô caminhava no meio do mato, fiscalizava o valo para ver onde estavam os ladrões, ou seja, os buracos por onde a água fugia. Porque com menos água, menos girava o moinho, menos farinha tinha para vender. Agora ele já está velhinho. Peguei ele caminhando no mato.
Ele não tapava mais os buracos. Eu perguntei, vô, por onde a água está fugindo? Ele disse, por tudo, meu filho. Mas ele ainda faz alguma coisa, ele caminha no mato e ele tira os galhos e ele tira as folhas. E você, que nem entrou na floresta, nos recônditos escuros da sua alma, para procurar por onde as suas energias estão vazando, só percebe que a sua caminhada está ficando mais devagar, mas não sabe por onde a sua força está se esvaindo. Porque você não fez o exercício de entrar lá no seu interior, junto com o Espírito Santo, para perceber o que está roubando as suas energias. Só se sente cansado, só se sente fraco, mas não percebe por onde as coisas estão fugindo da sua vida. Olhe para a mão cheia d'água, abrindo os dedos, perceba por onde a água está escorrendo. Vá com o Espírito Santo para o seu lugar de oração. Buscar ajuda para compreender o que você tem feito da sua vida. Coloque o seu calendário de 2022 diante do Senhor. Coloque a sua agenda diante do Senhor. Perceba o que precisa ser mudado. Aonde estão os ladrões da sua vida. 8ª coisa. Organize os seus recursos. Não sei se você já reparou, mas quando a gente olha aqueles filmes, geralmente americanos, eles falam, vou trocar de emprego porque lá vou ganhar tanto por ano. Não é? E depois eles falam assim, porque nas férias de verão vamos para tal lugar. Organização por ano? Férias? Quanto você ganha por ano? A maioria de nós nem sabe. Aqui a gente fala assim, quanto ganha por mês? Quando não diz assim, vou pegar o vale da semana, ou o vale da quinzena. Ou então fala assim, eu prefiro é trabalhar mesmo por dia, porque daí chega o final do expediente, eu estou com o dinheirinho na mão. E não julgo você por isso, todo o trabalho é honrado, glória a Deus pela sua vida, se você tem essa modalidade de serviço. Mas eu estou falando da nossa mentalidade de um modo geral. Nós precisamos muito mais de educação financeira, porque a maioria de nós gasta tudo. A maioria de nós organiza o mês para empatar. E que pena que somos assim. Ou pior, às vezes nós não organizamos o mês para empatar. Nós compramos coisas que não precisamos com o dinheiro que não temos e fazemos longas prestações, isso se chama cartão de crédito. Você percebe que até a nossa linguagem nos sabota? A gente fala assim, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? A gente não diz make a money, né? Como é que eu vou fazer dinheiro? Como é que eu vou produzir? Como é que eu vou fazer para isso chegar? E o que não é organizado é desperdiçado. Perceba que até Jesus nos orienta a administrar, quando em Mateus 25, 27, ele reclama do administrador que não colocou nem no banco o dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. Mamon, o espírito que ataca a vida financeira, nós vencemos sim. Nós lutamos sim, nós enfrentamos sim, dizimando, ofertando, sendo generoso, dando esmolas, é bem verdade tudo isso. Porém, nós também enfrentamos Mamon quando nós organizamos e somos responsáveis com os recursos que temos e usamos. Isso também é honrar a Deus, porque quando um crente é endividado ou não honra seus compromissos, é o nome de Deus que está sobre nós, que é arrastado pelo chão. Quando nós nos organizamos, nós honramos o nome do Senhor. Deixa eu te dizer outra. Fazer uma planilha financeira é um ato espiritual. Porque quando você não é envergonhado, quando você cresce e prospera, você também dá glória a Deus através disso, e você pode ajudar o próximo através disso. O que o Senhor fez? Pegou o talento daquele que havia enterrado sem dar aos mancos e deu para aquele que tinha transformado 5 talentos em 10. Ele coloca Adão para quê? Para fazer o jardim crescer. Existe sim uma batalha espiritual contra as suas finanças. E é verdade que alguns o diabo tenta, querendo fazer com que fiquem apegados a ela, avarentos e tudo mais. Porém, para a maioria de nós, a estratégia do inimigo é tentar humilhar através das dívidas, fazer com que o cristão se sinta humilhado por estar naquela situação, frustrado por nunca ter aquilo que quer e por nunca poder fazer aquilo que deseja. E sabe o que mais? Brigando no casamento, quando os dois em conflito jogam a culpa um em cima do outro pela situação que estão vivendo de escassez. Então,
Há uma batalha espiritual para que você não organize as suas finanças, mas o Senhor quer te ajudar nisso, em nome de Jesus. Nona coisa, sonhe. Quem deixa de sonhar, parou de viver. Você sabia que, segundo Romanos, capítulo 8, versículo 19, a natureza tem uma ardente expectativa que nós, cristãos, manifestemos tudo aquilo que somos em Cristo? Se a natureza sonha, o que resta para nós? Atrás do que você vai correr em 2022? Qual é a tua expectativa? Quais os teus sonhos? O que você busca para esse ano? Tem a folha dos propósitos lá atrás, pega uma, leva para você no casal, preenche lá. Quais teus sonhos, teus objetivos para o ano? O que você espera? Como você vai fazer para alcançá-los? Quais os versículos que falam sobre isso? E aí, 10ª coisa, trabalhe. Porque sonho sem ação é utopia. Só sonhar e não fazer nada é utopia. Você só vai ficar sonhando e não vai atingir nada. Te agarra e trabalha. Vai atrás. Porque todo sonho, ele tem que vir acompanhado de um plano de ação. Todo desejo, ele tem que vir acompanhado de atitude. Porque as coisas não são autorrealizáveis. Você quer ser alguém mais santo? Vá jejuar para o Senhor ajudar você a perceber onde estão os seus pecados ocultos. Você quer ser mais dirigido por Deus? Vá tirar tempo de oração todos os dias. Você quer conhecer mais a palavra? Estude-a todos os dias. E assim vai. Trabalhe. 11ª coisa. Já estou chegando, por isso. 11. Descanse. Durma todos os dias. Óbvio. Descanse pelo menos uma vez por semana. Até Deus descansou. Tire férias. Pelo menos uma vez por ano. Afie o machado. E o bônus, qual é, pastor? Desfrute. Desfrute da sua família, curta ela. Desfrute da sua casa, desfrute da praia. Desfrute do seu cônjuge. Desfrute dos esportes, desfrute das comidas, desfrute dos amigos. Desfrute do seu TSD. Desfrute do congregar. Curta aquilo que você está fazendo. Amém? Não desperdice a sua vida só apagando incêndios. Você é um engenheiro ou você é um bombeiro? Como é que vai ser o teu 2022? Queria pedir para você fechar os teus olhos, que você pudesse começar a refletir sobre o teu ano. O que você está fazendo da sua vida, meu querido? O que você está fazendo da tua vida? Como é que você está aproveitando os teus dias? Se hoje o Senhor te pedisse conta da tua vida, ela é simplesmente um amontoado de acontecimentos. Se Deus te perguntasse o que você está fazendo da tua vida, você ia olhar para Deus e dizer: Deus, estou na correria. Se Deus te perguntasse onde está o teu talento, você diria: está enterrado. Se você fosse olhar o seu moinho, a pedra estaria lenta, porque você não entrou na mata da sua alma, não vasculhou seus sentimentos para perceber o que está roubando suas energias. Quero convidar os pastores aqui presentes a virem até aqui na frente. Pastores, líderes de rede. E você que deseja dizer: eu quero que orem por mim, eu quero que orem por mim. Eu não posso mais aceitar que 2022 precisa ser do mesmo jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa. É hora de eu me levantar, é hora de eu organizar minha vida, é hora de eu botar a casa em ordem. Vem aqui, vamos orar por você. Corre aqui na frente e diga: eu quero receber essa oração. Eu quero fazer alguma coisa, eu não quero que as coisas continuem do mesmo jeito. Eu quero hoje tomar uma atitude. Corre aqui, vem até aqui na frente, ocupa esse espaço, peça a oração e diga: